Deus ainda nessa manhã, hoje, eu falei com ele, então eu vou pregar sobre o material que eu estava trabalhando lá para mais um livro, que eu reduzi com o pastor Sérgio Malafaia, mas eu estive pensando direito e eu falei, isso aqui não vai dar certo, é melhor preparar outra coisa. Então Deus colocou no meu coração de trazer para os irmãos uma palavra que ele já havia colocado nas minhas meditações há algum tempo. Então eu abro a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, e esse é um texto que vai falar muito ao nosso coração em termos de postura de vida, em termos de escolhas que a gente faz na nossa vida, e essa é uma passagem muito interessante sobre isso. E também de quebra vai esclarecer para a gente um versículo que muitas vezes a gente ouve e lê na palavra, mas não entende exatamente o que é esse significado desse versículo. Então abra a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Para nós ficar por aqui, e esse texto aqui ele é conhecido de muitos cristãos devido a esse primeiro versículo, que é lançar o teu pão sobre as águas, porque depois do tempo você o terá de volta. E às vezes a gente fica pensando, o que significa esse versículo, o que Salomão, já na sua idade avançada, quando ele escreveu Eclesiastes, o que ele quis dizer com isso? E talvez alguns aqui com uma memória, um pensamento mais visual, já começaram a imaginar que ele pegou lá, foi lá na padaria, comprou uma bisnaga, jogou no mar e esperando que esse pão volte. Ainda que o pão, nesse caso, voltasse, já não serviria para mais nada, não é? Porque não é essa a ideia que o texto quer trazer para a gente. Para que a gente possa entender o significado desse versículo, a gente tem que compreender duas coisas importantes. A primeira é o contexto em que esse versículo está. E todo esse contexto aqui fala sobre a prudência no andar, a prudência no viver. Como, inclusive tem até um título aqui na minha Bíblia, eu acho que também é o que está na sua, que é o procedimento prudente do sábio. Então a gente percebe aqui que são dicas valiosas do mundo antigo que chegaram até os nossos dias para nos ensinar a como proceder sabiamente, de modo a ter uma vida mais feliz, mais completa aqui nessa terra. Então esse é o primeiro ponto, é compreender bem o contexto onde esse versículo está. E o contexto desse versículo é tudo aquilo que nós lemos até o versículo 8, do 1 até o 8. E a segunda coisa importante é compreender como funciona o sistema de alimentação e de produção de alimentos no Israel antigo. E ainda hoje, se você for para algum deserto aí, nos países orientais, você vai ver
que os beduínos ainda vivem como esse texto aqui se refere. Então, como é que acontecia? Antigamente não se tinha supermercados. Então, hoje em dia, quando acaba a comida na despensa, a gente vai lá no supermercado, vai aqui no Carrefour, ou vai no outro supermercado, faz uma compra, leva para casa de carro e a gente deixa tudo na despensa novamente. Então, estamos abastecidos para mais um mês. Só que antigamente não tinha como fazer isso, não existiam supermercados. E a pobreza era muito grande também. Só para vocês terem uma ideia, o povo de Israel antigamente, eles só faziam 2 refeições por dia. E eles se contentavam com isso. Alguns em extrema pobreza só conseguiam fazer 1 por dia. E tinha até ocasiões em que nem apenas 1 conseguiam fazer. Tinham que aguentar mesmo a fome devido à dificuldade e de pobreza e de escassez de alimentos que eles tinham naquele período. E existia uma prática muito interessante, porque era o seguinte, eles cultivavam os cereais, cultivavam o trigo, e na época certa da colheita, que era uma vez por ano, eles faziam toda a colheita que conseguiam e estocavam nos seus armazéns dentro de suas próprias casas. Estocavam ali o trigo, e quando chegava próximo de produzir farinha de trigo para poder produzir pão e bolos e outras coisas, eles então moíam a farinha e preparavam tudo para fazer o pão. Era muito artesanal, tudo muito artesanal. E claro, nós temos que lembrar que todo aquele contexto onde viviam era um contexto de deserto. Era um contexto de deserto em que era difícil você achar água, você achar certos alimentos também. Então eles produziam durante o ano, a terra produzia, eles colhiam aquele fruto e estocavam, porque aquele fruto, aquele cereal, iria de fato sustentar a família durante um longo período. Então eles não podiam ir comendo à vontade, eles tinham que ir comendo devagar, comendo aos poucos, para poder sobrar bastante, para poder durar o tempo que fosse necessário, para que não houvesse escassez, para que não houvesse fome. Só que nem sempre isso acontecia. E enquanto eles iam pegando o trigo para fazer o pão, para fazer o alimento, o trigo ia abaixando o seu estoque, ia terminando o estoque e precisava ser reposto. Mas só ia dar para repor o ano que vem, na próxima colheita, porque os campos ainda estavam produzindo o tempo necessário para poder produzir ali o trigo. Então, o que às vezes acontecia? Você já leu na palavra de Deus que existiam períodos que a Bíblia chama de chuva temporã. Já ouviu falar da chuva temporã? É aquela chuva que era fora do tempo, era a chuva que vinha sem que as pessoas de fato esperassem aquela chuva. Mas havia situações em que essa chuva aparecia. Aí então o chefe da família, ele tinha uma situação interessante. Muitas vezes, enquanto o trigo ia descendo e abaixando o nível do estoque de trigo, caía aquela chuva temporã, aquela chuva fora de época. Então o que acontecia? O chefe da família, se tivesse fé, se tivesse confiança e inteligência, porque ele era sábio, ele tendo sabedoria, o que ele fazia? Ele conversava com a família e falava o seguinte: olha só, acabou de chover, tem algumas poças aqui que ficaram aqui em nosso terreno, e temos aqui pouco trigo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse trigo que está sobrando, a gente vai passar um período curto de alguns dias aqui com fome. Nós não vamos fazer pão com esse trigo que está acabando, nós vamos aguentar a fome aqui durante o tempo. Eu vou pegar esse trigo que ainda não foi triturado e vou jogar sobre essas poças de água. E durante pouco tempo, por causa da água, por causa do solo, então aquelas sementes de trigo que foram semeadas naquele momento, naquele ambiente de água, ela brotaria um pouquinho mais rápido. Não era o solo inteiro, era só aquele espaço ali onde ele lançou a semente. Brotaria, e dentro de alguns dias eles conseguiriam colher rapidamente e ter um pouco mais de trigo do que aquele motinho que ele tinha lá guardado.
Era uma prática comum antigamente. Então é por isso que Salomão aqui fala o seguinte, ele está falando aqui sobre prudência no andar, prudência que o sábio tem para poder se conduzir na vida, para poder ter uma vida mais feliz, mais aprazível aqui na terra. Então ele fala o seguinte, se você for sábio, você vai fazer assim, como os sábios fazem. Quando chegar um momento específico, você vai lançar o teu pão sobre as águas, vai lançar a semente de trigo sobre as águas. E dentro de pouco tempo ela vai brotar, ela vai produzir mais trigo. Porque você, depois de muitos dias, o achará, você vai achar esse trigo novamente, porque ele vai brotar dali. E depois no versículo 12 ele fala, reparte com 7 ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Era uma cultura em que um ajudava o outro. Então ele falava o seguinte, se você conseguir fazer isso, e quando vier aqui uma abundante safra de trigo, da chuva temporã, depois que você lançar a semente sobre a água, você fala o seguinte, você pega uma parte disso que você conseguiu colher e reparte com 7 pessoas, com 8, que não conseguiram fazer isso, que não tiveram inteligência ou oportunidade para fazer o que você conseguiu fazer. Faz isso, sabe por quê? Porque você vai estar alcançando amizade com essas pessoas e no momento de calamidade que você pessoalmente passar, você vai poder contar com elas, com a ajuda delas, porque na hora que elas precisaram, você esteve lá ajudando. Então, uma medida de segurança, você está também fazendo amizades e ajudando outros, porque é como a palavra de Deus também diz, aquilo que você semear, você vai colher. Se a gente semeia coisas boas, colheremos coisas boas. Se eu semeio ajuda ao meu irmão, eu vou colher depois a ajuda que esse irmão vai dar para mim. E aqui no versículo 3, ele fala sobre calamidade. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Naquela época não tinha trator, não tinha máquinas que conseguiam tirar árvores pesadas no meio de um caminho, de uma estrada. Então, onde a árvore caía, eles no máximo podiam cortar alguns galhos, tentar cortar o caule, para tentar trabalhar de alguma forma e liberar o caminho ali. Mas em geral as árvores ficavam onde caíam numa situação de tempestade. Ele está falando de coisa que o homem não pode controlar. E na nossa vida nós muitas vezes enfrentamos calamidades que nós não temos controle. Nosso irmão Zezinho acabou de contar aqui a história dele de uma situação que ele não tem controle. Ele teve uma crise de apendicite e teve que fazer a operação. E quem consegue imaginar, quem conseguiria imaginar que o nosso irmão Zezinho teria uma situação como essa há pouco tempo, não é? A gente não consegue prever tudo o que vai acontecer com a gente. E as calamidades são fortuitas, elas muitas vezes acontecem e a gente não tem como controlar. E às vezes a imagem que passa para a gente é a seguinte: será que realmente a gente está à mercê de toda essa situação que a vida traz para nós, de toda essa situação caótica? A gente está simplesmente como um pequeno barquinho no meio de uma tempestade que vai para lá e para cá sem ter controle de nada? De fato, muitas vezes a gente acha que tem controle sobre coisas que nós não podemos ter controle. Há pessoas que entram em parafuso, entram em crise emocional porque querem controlar cada aspecto da sua vida familiar. Algumas pessoas até querem controlar o que o outro pensa. E isso não é possível de se acontecer. Isso é possível de acontecer porque ninguém pode controlar tudo. Nenhum ser humano na face da terra consegue prever tudo, consegue controlar tudo. Apenas um que tem o controle sobre tudo e sobre todos é o nosso Deus. Só Ele que tem controle sobre as circunstâncias. Fora Deus, todos nós estamos à mercê das coisas que a vida traz para a gente. Mas a grande diferença está no tipo de relacionamento que nós temos com o Deus Todo-Poderoso, que Ele sim tem o controle sobre tudo. E olha que interessante o que o texto fala aqui no versículo 4. Aqui a gente vai agora assumir o controle sobre aquilo que nós podemos controlar. Versículo 4.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E no versículo 6 ele conclui o seguinte: olha, semeia então pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não posso controlar tudo. Nenhum ser humano pode controlar tudo, porque só quem tem esse poder é Deus. Mas o que eu posso fazer é estar tomando medidas para eu amenizar muitas vezes o meu sofrimento. Eu não posso, por exemplo, comer o pão da preguiça e ficar sentado em casa vendo televisão durante o dia em vez de trabalhar. Porque se eu fizer isso, eu vou estar apressando a calamidade que possivelmente vai chegar na minha vida. Então eu tenho que fazer a minha parte, que é trabalhar, que é lançar a semente. Seja de um lado, seja de outro. Aliás, hoje em dia, os grandes especialistas em economia, eles falam isso, que o ideal é você ter mais de uma fonte de renda. É você ter uma fonte principal de renda, é claro, e outras fontes menores de renda, porque se você de repente perdeu a sua fonte principal, perdeu emprego, alguma coisa assim, você tem fontes menores de renda que vão te ajudar a passar o mês, pelo menos com menos dificuldade do que se você passasse sem aquele emprego, né? E você teria condições, então, de suportar melhor uma calamidade financeira. E é basicamente o que esse texto está falando aqui há tantos anos atrás. Quando ele fala: olha só, você semeia aqui, semeia lá, porque você não sabe qual semente que vai prosperar, você não sabe qual será a boa semente. É a semente que vai de fato nascer e produzir bastante fruto para você. Então semeia a mão larga, vai trabalhando com fé, porque assim Deus vai te abençoar pelo fruto do seu trabalho. Versículo 6 então fala bastante sobre isso. No versículo 7 ele fala o quanto é bom estarmos vivendo, mas o versículo 8 diz: ainda que o homem viva muitos anos e deve se regozijar neles, contudo, lembre-se que há dias que haverá calamidade sobre a terra. E sobre esses dias, o sábio, ele confia em Deus, porque ele sabe que Deus controla tudo. Mas ao mesmo tempo, ele está se preparando para os dias maus quando eles chegarem. E queridos, nós conhecemos bem o quanto nós estamos vivendo hoje dias maus. Nós hoje vivemos dias de calamidade financeira. Nós passamos hoje por uma crise sem precedentes em nosso país. E como que a gente pode sobreviver a essa crise? Como que a gente pode passar por ela e de fato dizer que o Senhor me abençoou, que o Senhor me deu a graça dele para poder enfrentar essa crise que eu estou enfrentando? A gente precisa, em primeiro lugar, ter a consciência de que nada acontece em nossa vida de positivo sem que haja um preço que a gente precisa pagar. Então não é, por exemplo, sentado chorando pelos cantos que a gente vai sobreviver a uma crise ou que a gente vai suportar uma situação difícil. A gente precisa ter um pensamento pragmático, a gente precisa refletir sobre a situação, buscar uma solução, pesquisar. Hoje o que não falta é internet, pessoas que possam nos ajudar com um conselho sábio, e a gente vai procurar uma solução para uma situação difícil, uma situação de crise que a gente esteja vivendo. Procura essa solução, busca, corre atrás e simplesmente se levante, não fique sentado. Levante-se, esteja de fato trabalhando, se esforçando, e Deus vai nos abençoar, porque quando a gente se esforça, Deus nos abençoa. Seja qual for a crise que a gente possa estar enfrentando, seja crise financeira, crise familiar, crise pessoal, não importa a crise que seja, o procedimento é o mesmo.
Procure entender essa crise, procure compreender os caminhos que você tem, procura ouvir outras pessoas, ouvir outras opiniões, conversar com pessoas que estejam de fora do seu problema, mas que possam ter uma palavra que vai te ajudar, que vai te trazer sabedoria. E com calma, com sangue frio, como o pessoal fala aí, com sangue frio, procura outros caminhos. E faça tudo o que for possível a você para sair da situação de crise. E dentro do possível também se prepare para elas, para as crises que ainda virão, que você não tem como prever. Mas você pode estar preparado para que, se por acaso alguma crise como essa aparecer, você já tem lá um plano B, você já tem uma válvula de escape para poder pelo menos amenizar os problemas que a crise trouxer para você. Você tem aí duas formas de encarar o problema. Você pode encarar esse problema como um problema em si e se desesperar, ou você pode encarar essa crise, esse problema, como uma oportunidade de você crescer, de você amadurecer, de você ser até uma pessoa melhor, caso você de fato esteja comprometido com esse crescimento. Então agora você entende, quando você lê esse texto, quando alguém pregar sobre esse texto, você agora já entendeu o que significa lançar o teu pão sobre as águas. Eu quero te convidar nessa manhã para que você faça isso, que você a partir de agora comece a pensar qual é a possível crise que você esteja enfrentando e qual o tipo de pão que você precisa lançar sobre as águas, qual o tipo de postura que você precisa tomar, tanto para resolver a crise que você já enfrenta, quanto para se precaver contra uma futura crise que porventura possa vir. E você pode nesse momento falar com o teu Deus para que Ele possa mostrar a você qual seja o procedimento adequado, qual é a postura de pão que você precisa lançar sobre as águas. Aquela chuva temporã que você não esperava, mas que veio, ela pode muitas vezes salvar a sua família da fome. Ela pode muitas vezes salvar você de uma situação ainda mais complicada na sua vida. Comece agora a refletir nessa manhã qual é a situação que você precisa ter uma saída, que você precisa ter uma resposta de Deus. E se prepare para tomar uma atitude que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero convidar você agora a se colocar mais uma vez de pé, e nós vamos ter uma palavra de oração. E após essa palavra de oração, nossa irmã Ilana quer dar um recado aqui para a igreja. E após o recado, então, o nosso irmão Zerinho já está de volta com a palavra para poder encerrar e assim participarmos da Escola Bíblica Dominical. Mas antes, se coloque de pé e vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor. Eu quero convidar aqui o nosso irmão o licenciado Silvio para fazer essa oração, e após a oração, então, nossa irmã Helena vai dar o recado que ela quer dar para a igreja. Pai, mais uma vez na tua presença, Pai, queremos derramar os nossos corações, Senhor Deus, confessar com os nossos lábios, Senhor Deus, que só o Senhor é digno de todo louvor e adoração, e não há nenhum outro Deus que nós possamos prestar culto de louvor e adoração. Senhor, queremos colocar agora todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, Senhor Deus, todas as coisas que nos perturbam, Senhor Deus, lançar, Senhor Deus, sobre Ti, porque o Senhor fala que o Teu fardo é leve, e nós queremos sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito, Senhor Deus, não só nessa manhã, mas a partir de hoje, todos os dias de nossa vida, Pai, aqui na face da terra. Queremos ter uma intimidade maior contigo, Senhor, para saber qual é o Teu desejo, Senhor, para as nossas vidas. Saber, Senhor Deus, de Ti, o que nós devemos fazer daqui para diante, ó Pai, com tudo aquilo que aprendemos, com tudo aquilo que até hoje ouvimos falar de Ti, ó Pai. Se verdadeiramente, Senhor, temos sido pessoas melhores para essa sociedade tão corrupta, Senhor Deus, ou se temos sido iguais, porque
vezes pensamos que a corrupção é só aquilo que eles fazem, mas às vezes, Senhor Deus, o nosso coração está tão corrompido, Senhor, que não sabemos como te adorar, como te cultuar, como falar contigo, Senhor. Que nós possamos lançar tudo isso, Senhor, sobre as águas, Senhor. Que nós possamos esperar, não que o Senhor venha intervir somente, mas que nós possamos também fazer a nossa parte, Senhor Deus, enquanto semeamos, Senhor Deus. Buscarmos uma maior intimidade contigo, tentar sermos pessoas que se preocupam com as outras, tentarmos sermos melhores uns com os outros. Às vezes o nosso trigo, nosso pão para ser lançado está ao nosso lado, e às vezes é difícil até isso, Senhor, nos humilharmos na tua presença e buscarmos verdadeiramente a ti em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa manhã a buscarmos isso, Senhor Deus, a nos comprometermos contigo cada vez mais e mais. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Assim nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.